Olá pessoal, eu sou o Jackson Gomes e estamos de volta com a Brasil JS Weekly e essa é a edição número 288. E eu sou o Felipe Moura e bora conversar sobre WebAssembly, o Peripheral Code e também sobre TypeScript. Vem com a gente! E atendendo a milhares de pedidos por todo o país, a gente tem novidade. Trata-se da Brasil JS On The Road, que é um programa em que a gente tenta trazer uma edição um pouco menor da Brasil JS Conf para outras regiões do Brasil ao longo do ano. Então a gente tem um videozinho teaser aqui e nele já tem inclusive o nome das primeiras cidades que nós estamos anunciando e acompanha a gente para ver também quando a gente anunciar as próximas cidades dessa lista. E em breve também a gente vai anunciar aí Call for Papers, lista de palestrantes, ingressos, etc. E essa semana também lançamos aí o terceiro episódio aqui no canal da Brasil JS do programa Zero Dev e nada mais nada menos do que com o Felipe, né? Então o Felipe pode falar então um pouco mais aqui nesse episódio, falou sobre const, var e let, né? No contexto aí de hoisting. Essa é uma playlist que a gente está lançando aí de hoisting, justamente para mostrar, apresentar esse conceito para o pessoal que às vezes não está acostumado a utilizar ele ou a entender o que está acontecendo, mas acaba usando sem querer todos os dias, né? E as consts var e let, elas vieram justamente para nos ajudar a lidar com isso e também a controlar melhor o que está acontecendo com o hoisting, né? E aí nesse vídeo a gente tenta trazer alguns exemplos práticos disso aí. Então fiquem ligados aqui no canal, vai sair mais um episódio na próxima semana e também a gente tem outros programas que vão sair, então comentem aqui, né, e compartilhem também e nos deem seu feedback aí sobre esses programas da Brasil JS. E a gente prometeu que ia falar sobre o WebAssembly e tá aqui o conteúdo, né? Nós temos um artigo escrito pela Lynn Clark que fala justamente sobre uma nova padronização que trata-se do WASI. E a ideia é bem interessante, bem relevante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o WebAssembly mal surgiu e assim tá nos seus early years, né? E já está crescendo tanto que o pessoal está inclusive tirando ele de dentro dos browsers, está conseguindo fazer o WebAssembly rodar em outros ambientes e isso trouxe a demanda, trouxe a necessidade de ter uma camada ali de interação, uma interface a mais para conectar, né, com o sistema operacional. Eu achei isso bem interessante, eles já detectaram essa necessidade e já estão criando então a especificação para tapar esse buraco. Realmente já tem vários usos, né? Já estão, na verdade esse projeto já existe dentro da Mozilla e outras empresas trabalhando em conjunto, né? Então é realmente muito legal, a gente fala bastante sobre WebAssembly aqui na Weekly, né? E ver essa evolução agora aí além dos browsers, né? E claro, né, eu já vi algumas discussões assim que se assemelham ao Java, né? O que o Java queria, né? Porque basicamente a gente tem uma camada de comunicação com o sistema operacional, a gente roda os nossos programas ali em cima, né? E faz a comunicação. Então acaba se assemelhando, né, no conceito, mas é bem diferente mesmo, né? E traz várias possibilidades aí para o desenvolvimento do software em geral. E falando ainda sobre o WebAssembly, a gente tem o lançamento aqui de um projeto muito legal lá do pessoal da Fastly. Eles vêm trabalhando em conjunto aí com a Mozilla e outras empresas, né? E lançaram então o open source o Lucet, que é uma maneira de rodar então o WebAssembly nativo, né? Um compilador e um runtime, justamente para possibilitar o que a gente falou no link anterior ali, né? De conseguir rodar o WebAssembly, compilar e fazer essa comunicação aí com o sistema operacional de uma maneira diferente do que vinha se fazendo, né? E fora dos navegadores. Isso aí abre, né, uma margem de grandes possibilidades. E essa semana nós tivemos o anúncio do TypeScript 3.4. Tem um artigo bem extenso ali detalhando cada uma das alterações, né, as nuances aqui dessa novidade, dessa nova versão. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, que eu achei bem interessante, é que eles focaram muito no build time. Então eles são bem preocupados na questão de cada build que tu faz, ele tem que recompilar todo o teu código, o que eles puderam reaproveitar, né? Daí tem uma flag incremental ali também para tu poder fazer com que o teu build fique mais rápido. Achei interessante essa preocupação deles, né? Justamente porque traz aquela questão do DX, né, da experiência do desenvolvedor, né, da desenvolvedora. Achei isso muito legal. Mas além disso tem algumas novidades também na forma como eles tratam e lidam com alguns tipos novos. É um artigo bem extenso e bem importante para quem trabalha com TypeScript e está acompanhando essas novidades da linguagem. E essa semana a gente traz mais um projeto indicado pelo William Oliveira e mais um projeto que ele está por trás, que é o lançamento da comunidade Peripheral Code, uma comunidade de programação para pessoas de região ou origem periférica. Então, parabéns aí para o William, em primeiro lugar, né? É mais um projeto incrível, né? Onde ele vai levar várias coisas, uma delas é levar conteúdo, então, para pessoas de origem periférica. Eu acho muito legal esse movimento, assim, acho que realmente a gente tem talvez esquecido um pouco de certos movimentos que precisam ser continuados, que precisam ser criados aí, e esse é mais um dos grandes exemplos. Espero que ajude inclusive a motivar, né, outras regiões a fazer o mesmo.
E lembram da Mariko Kozaka? Ela já palestrou na Brasil JS, inclusive tem o vídeo dela no nosso canal, e ela é uma desenvolvedora lá do Google, né? E ela fez um artigo agora bem interessante aqui, em que ela disse que inclusive o Google pediu para que ela publicasse algo nessa linha, que é explicando como que ela conseguiu entrar com o Google. Então ali o artigo até o original está em japonês, e depois ela traduz ele para inglês também, e ela fala justamente sobre a experiência dela da questão das entrevistas, de como surgiram as possibilidades, quais opções ela teve, uma questão também dela avaliar se valia a pena ou não valia a pena, né? Das opções que ela tinha, questão de conhecer o time antes de começar a trabalhar. É um artigo bem interessante e bem transparente também, fala até de valores ali, que eu achei bem curioso, que eu já tinha ouvido falar disso, mas o Google não é uma das empresas que paga melhor nos Estados Unidos, né? Ele paga às vezes até um pouco abaixo do mercado porque ele vem com outros benefícios, etc. Então é bem interessante essa experiência dela, essa transição dela para acabar aceitando um projeto, um trabalho desses e também um pouco da trajetória dela na carreira, né? E esse é um movimento legal, né? A gente até já falou algumas semanas atrás aqui de um outro post de uma outra pessoa, né, desenvolvedora que trabalhava tinha conseguido um trabalho no YouTube, né? E esse é um movimento que o Google vem fazendo, assim, talvez para desmistificar, então, essa ideia de que se tem que é impossível trabalhar no Google, né? Então, várias pessoas que trabalham no Google estão fazendo uma série de posts, de artigos ou relatos, né, de como entraram no Google. E antes de continuar aqui, eu preciso ressaltar que camiseta bem bonita essa tua, hein, Felipe? Não, essa aqui é uma das mais bonitas, mas essa aí também é muito legal. E a gente tem algumas outras bem diferentes, também umas temáticas diferentes lá na nossa loja, né? Em loja.brasilJS.org. Então, e se tu curte o canal da Brasil JS aqui, não esquece de deixar um like aqui, compartilhar, comentar e espalhar esse vídeo aí pra todo mundo. E acompanha a gente também nas outras redes sociais, né? A gente tá presente aí em Twitter, Instagram, então fica com a gente. E essa semana o MyQ fez um post lá que é um anunciamento lá sobre o pacote, né, a biblioteca lá, Requests, que essa biblioteca é praticamente usada por todo mundo, por todos os pacotes aí no mundo Node, né, no mundo JavaScript também. Foi um dos primeiros pacotes a surgir que lidam com requests no Node.js. Participou aí então de todo o crescimento do NPM, de todo esse ecossistema. E o criador então é o MyQ e aqui ele faz um relato e ele diz então que chegou o momento dessa biblioteca, né, dessa funcionalidades que ela traz, pararem de existir, né, para dar lugar para outras coisas melhores que usam o que a gente tem de mais moderno no JavaScript e no ecossistema em si. Então, esse post ele fala justamente sobre as estratégias que ele tem para a biblioteca request. Ele comenta que ele vai deixar essa biblioteca em stand-by, né? Vai fazer uma pausa nela ali, não vai aceitar as pull requests que estão penduradas, ele até pede desculpa para quem enviou, né, algumas pull requests, mas ele falou que eles não vão estar aceitando nada assim, e de tempo em tempo até eles vão fazer algumas alterações mais só, por exemplo, no README, alguma questão de documentação, ou quem sabe até indicar alguma outra coisa, né? Mas realmente a biblioteca é para ficar mais estagnada agora, então quem já está usando tudo bem, né? Mas quem quer usar as novidades aí, inclusive as novas features que a própria linguagem traz, né? Tá aí uma oportunidade. E o Google tem vários programas bem interessantes no canal do Chromium, lá no YouTube deles, né? E um dos programas é o HTTP 203. E agora, essa semana, eles lançaram um vídeo de 1º de abril que, na verdade, foi um vídeo genial, né? Uma piada mascarada numa certa genialidade, que o título é Por que HTTP 203? O HTTP 203, o resultado significa informação não autoritária. Foi por isso que eles acabaram escolhendo como nome desse programa deles, né? Só que eles fizeram uma abordagem muito genial ao longo ali do vídeo e que eles estão demonstrando cada um dos tipos de resposta de header, né, do HTTP com o próprio vídeo. Então, no início até demora um tempinho para entender o que está acontecendo, e quando tu entende a sacada, tu acaba tendo que voltar para entender e reacompanhar tudo ali e ver o que eles estão fazendo, né? E foi bem genial, tem várias sacadinhas pequenas ali, mas que fazem muito sentido e até exemplificam, né, para quem ainda não tinha conhecimento sobre essas respostas de HTTP, começa a entender, né, daqui que vem. E falando em 1º de abril, a gente tem uma coisa inusitada aqui, né? O Léo Balter fez uma brincadeira lá no repositório TC39 da especificação do JavaScript, né? Com uma proposta da API de Locato. Então ele faz uma brincadeira, né, que a gente deveria ter a possibilidade de inclusive alterar os nomes dos métodos da API de Locato, porque, né, justamente a API de Locato permite a internacionalização. Então faria sentido que a gente pudesse também usar os nomes de métodos com a nossa própria língua. Chamar funções usando acento em português, e daí tu recebe a resposta em JSON, vem as chaves todas em português também. Ia quebrar algumas coisas por aí, né? Felizmente foi só uma brincadeira. Até é engraçado que os primeiros comentários nessa issue que ele criou lá são de pessoas metendo pau, assim, o que tá falando? Isso é absurdo. Daí depois eles notam, né? Desculpa, caí nessa. Então funcionou, na brincadeira dele funcionou. E também puxando, já tem outra indicação dele mesmo, né? Que ele fala sobre o HTML Close Comment, que eu nem sabia que existia isso aqui ainda, na verdade, é bem interessante ali, mas é válido no JavaScript tu fazer um fechamento de um comentário de HTML
no início de um statement, no início de uma linha, né? Eu não sabia disso. E ele está justamente sugerindo que não funcione mais, que isso deixe de ser, né, que na verdade o que ele comenta é que não está na especificação, mas que os browsers implementam. Então ele está meio que fazendo um pedido para os browsers pararem de interpretar isso aí. E tava com saudade de falar sobre PWA? Aqui a gente tem uma novidade sobre essa tecnologia então, né? O Chrome para desktop está anunciando que em breve eles vão colocar um botão de instalar PWAs no desktop. Isso é uma coisa muito boa, muito relevante. A Microsoft já vinha dando passos largos nessa direção, né? Para tu poder instalar as PWAs no sistema operacional da Microsoft. E agora o Chrome está trazendo essa novidade que eu acho muito boa, para tu poder ter lá, então, tu tá navegando numa página, se a página é uma PWA válida, tu vai ter lá o menuzinho, né, para poder instalar, e não só isso, vai ter também uma informação na barra da URL dizendo, olha só, essa é uma página instalável. Eu achei isso muito legal e vai estimular mais empresas também a investir, né, em desenvolver sua própria PWA. E sinceramente eu não sei por que não é assim desde o início. Pois Por favor, já deveria ser assim. Eu entendo que tem outros poréns, mas agora finalmente a gente vai ter essa possibilidade. E chegamos àquele momento um pouco mais filosófico aqui da BrasilJS Weekly, que é a frase da semana, e dessa vez a gente traz uma frase aí de Nicole Hunt, e a frase é a seguinte: o primeiro passo de qualquer projeto é subestimar grosseiramente a sua complexidade e a sua dificuldade. É bem verdade isso aí, é muito clássico isso, e a comunidade de desenvolvimento é conhecida, já é uma tradição, né, errar prazos. Então, isso aí eu faço em 2, 3 dias, e passa uma semana a pessoa está lá se escabelando para desenvolver. E a parte de complexidade também, né? Às vezes a gente olha um problema e pensa, isso aqui é fácil de resolver, ou o contrário também, né? Esse é muito difícil, aí uma linha de código resolve. E também nos arremete muito à questão de comentários e às vezes críticas, né? Por que tu fez desse jeito? Tu podia ter feito daquele jeito, daí a pessoa vai fazer isso e quebra. Provavelmente se alguém fez de uma determinada maneira, é porque teve um motivo, né? E com essa verdadeiríssima frase a gente chega ao término da edição número 288 da BrasilJS Weekly em vídeo. É isso aí, nos vemos na próxima.